pandemia ela trouxe mais relevância para o e-commerce, né? Uhum. Enfim, não tinha como fazer. Não Então, tinha. aquelas empresas que estavam preparadas, estavam prontas, teve uma vantagem, ou senão ela manteve. Mesmo assim, a Exato. gente sabe da O queda. varejo teve 20 anos para decidir se entrava ou não no digital. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Ela Investe. E hoje eu tenho um prazer imenso de conversar com um amigo querido do varejo, o Caio Camargo. Poxa, que honra. Muito obrigado. Caio, prazer imenso receber você aqui. Acho que a gente vai ter uns 3 dias de conversa. O que você acha? Acho que sim, né? O pessoal o rolo tá grande aqui, né? O rolo tá grande, tem bastante fita pra gente gravar, tá tranquilo, né? Pois é. Caio, eu tava lendo um pouquinho aqui, olha. Você é um incansável apaixonado por tudo que possa estar ligado ao mundo do varejo e ao futuro, né? Isso. Quando a gente tá Mas você vai falando na descrição que tá disso. no LinkedIn, nós vamos ficar 3 horas me Não, mas descrevendo. deixa eu só te falar. E você também é co-host do Varejo Cast. O Varejo Também. Cast, um podcast que tá bombando, tem uma série de coisas, de novidades. Acho que, assim, é um nicho que nunca para. É em Pois é. movimento constante, né? Pois é, Cláudio. E o meu sócio, o Fred Alecrim, fala muito disso. Ele fala, movimento gera movimento. De movimento gera Gera movimento. movimento. Eu adoro essa frase dele. Tem até um livro sobre isso e tal. E acho que é isso. Eu tô há 25 anos nesse mercado, incansável, buscar, sempre tentando ajudar o pequeno varejista a buscar solução. Eu sou um cara de tecnologia. Na verdade, eu sou arquiteto. Não sei se você sabe, eu sou arquiteto formado em arquitetura e urbanismo. Caio, a gente tá batendo esse papo aqui, olha, que a gente já deveria ter Tem muito tido há tempo. muito tempo, então vamos lá. Eu comecei lá atrás como arquiteto, desenhando layout de loja, comunicação visual, Olha. certo? E em alguma etapa da vida, comecei a escrever sobre varejo. A minha ideia era, poxa, um dia eu vou fazer um blog. Até com vergonha, tá? Porque naquela época, 2008, fazer blog era uma coisa de molecada, tal. Então eu já não tava numa idade de moleque mais, mas eu falei assim, nossa, eu vou fazer um blog aqui porque eu quero escrever 100 textos e quando tiver 100 textos eu vou escrever um livro. A ideia era essa. Legal. Só que o negócio tomou outra forma, era uma época muito boa de se Sim, escrever, sim. o pessoal consumia artigo, consumia texto. Eu acho que hoje a gente tá mais na época do vídeo, da dança, do podcast, a gente mudou um pouco a mídia, tá? Mas daquilo, né, surgiu Falando de Varejo, que era um blog que eu tive, né? Eu encerrei o blog em 2022, comecei em 2022, até por questão que a mídia de fato mudou, né? Mas isso foi me levando por outros caminhos. E até acabei entrando para tecnologia, há uns 14 anos atrás, mais ou menos, e me apaixonei por tecnologia, né? Então hoje o meu principal desafio, meu grande objetivo é escutar, perceber, descobrir o que de fato vai acontecer em tecnologia para este mercado de varejo de consumo, porque eu penso no varejista, mas eu penso mais no consumidor. Entendendo o consumidor, eu consigo descobrir como é que eu apoio o varejista. Comportamento. Porque nós somos várias pessoas ao mesmo tempo. Acho que acabou aquela coisa de você é consumidor, público A, compra desse jeito. Imagina. Persona X, né? Imagina. A gente pode ir de manhã no mercado municipal lá, ou na 25 de março comprar bugiganga barata e à tarde no JK comprar produto de luxo. É a mesma pessoa. Então não tem mais mercado, não tem essa definição. A gente somos várias pessoas hoje, ao longo do dia. E meu desafio é desmistificar, ou de alguma maneira assim, ajudar a digerir esse tema na prática para o pequeno varejista. Porque quando a gente fala do grande, o cara tem estrutura, tem head, tem CIO, CTO, CMO, tem um monte de letrinhas lá ajudando ele a tocar o negócio, mas o cara pequeno, às vezes, ele tá sozinho no negócio. Ele fala, tá, como é que eu uso o WhatsApp para vender? Eu não sei. Então você precisa educar esse cara a vender mais, a vender melhor. Então minha tática hoje é tentar ajudar esse cara hoje a empoderar ele. Como é que eu ajudo o varejo a desmistificar temas e tal. E o Varejo Cast é uma plataforma que a gente usa para isso. Então eu falo muito de tecnologia, meu sócio fala mais de pessoas, a gente brinca que é o tech e o touch junto, né, nessa história. E a gente brinca exatamente nesse tema. E assim, a tua trajetória no varejo, teu conhecimento, porque assim, quanto mais a gente se aprofunda, a gente estava falando que varejo é gigantesco, a gente tem várias coisas aí. E a gente vai aprendendo, a gente vai vendo que tem a questão do pequeno varejista, aquele que está realmente começando, que precisa usar as ferramentas, mas tem aquele também que precisa aprimorar. Porque o que a gente vê muitas vezes, as pessoas, e eu vejo muitos isso nos empreendedores, tem uma necessidade muito grande de se aprimorar em vendas. Tem que vender. Então, o cara é bom de tecnologia, ele é bom ali de operação, mas ele precisa conhecer o mercado, né? Precisa conhecer. E o varejo, e essas ferramentas, elas contribuem, essas informações aí, para que ele também consiga fazer essa gestão, conseguir ter mais vendas. Exato. E a dificuldade desse cara hoje, Cláudio, é que
o mundo está mudando numa velocidade absurda, muito mais, está cada vez mais difícil a gente absorver e transformar aquilo em alguma coisa como ação. Então, sei lá, o ano passado a gente começou a falar no começo do ano todo mundo de metaverso. Aí o cara que é médio, não vou falar o cara pequeno, porque o cara pequeno isso não é tangível para ele, né? Mas o cara médio fala assim, pô, eu preciso estar no metaverso, como é que eu busco, onde eu começo e tal. Ele começa a se movimentar. Daqui 6 meses ninguém mais está falando daquilo, ou está falando de outra tecnologia, ou outra coisa, ou outra rede social. Esse cara não tem tempo hábil para administrar. Pra absorver nada. A gente levou, quando a gente fala de e-commerce, né? O varejo teve 20 anos para decidir se entrava ou não no digital. 20 anos que ele via as pessoas indo para o e-commerce, canais montando e-commerce. Eu falei, eu acho que eu vou montar minha loja online. Né? E ele demorou. Hoje, a gente fala que é uma questão que é imprescindível, de alguma forma, estar digital, mas nem sempre o digital significa um e-commerce, um .com.br para ser chamado seu. O marketplace, ou o WhatsApp, ou a rede social, ela pode ser canais digitais, assim como o próprio e-commerce. E existe, inclusive, a dificuldade pós-pandemia, isso é importante colocar, que quando chegou a pandemia, muita gente usou o marketplace como um motor para proporcionar melhores negócios no campo digital. Então, não vou montar meu e-commerce, não tenho tempo para isso, mas vou usar uma plataforma aí de mercado, né, de marketplace para turbinar meu negócio. E o cara vendeu bem em algumas épocas. Algumas marcas, inclusive, deixaram seus sites oficiais dentro desses marketplaces. Tá? O que aconteceu é que hoje o grande mercado ele é refém do marketplace. Porque quando você vê o marketplace no contexto hoje, montar um e-commerce hoje é fácil. Todo mundo pode montar um e-commerce. Tem bastante ferramentas até gratuito. Aí, né? O cara bota um e-commerce no ar, não. A questão é como é que eu trago gente para o e-commerce? Como é que eu trago pessoas que compram diretamente comigo? Um restaurante, por exemplo, né? Com os iFoods, os Raps da vida. No começo, foi uma salvação. Quando o restaurante estava fechado, tal, vai todo mundo para o iFood e tudo mais, foi sucesso no marketplace. Hoje um restaurante dificilmente consegue ter sucesso em ter um aplicativo próprio. Ele reclama das taxas do marketplace, mas ele não consegue ter pessoas comprando com aplicativo próprio. Porque as pessoas, pela conveniência, preferem ter um one-stop shop. O único aplicativo que faz tudo. Então, são coisas do mercado que se tornam desafios. É oportunidade no momento, desafio no outro. Então, o mercado hoje está se questionando N coisas. Uma delas é esse contexto digital. Tá, o que eu faço para vender digital? Eu acho que a principal ferramenta ela é a mais fácil de todas. WhatsApp. Como é que você conversa com as pessoas? Eu acho que o varejo, na pandemia, começou a aprender a usar o WhatsApp, mas perdeu a mão. Hoje, quando você pega o seu celular, ou qualquer um que está vendo com a gente aqui está com o celular, ele recebe uma avalanche de mensagens de publicidade sem nexo, que alguém foi lá, recebeu da área de marketing, né? A área de marketing mandou para todas as lojas, que todos os gerentes mandou para todos os vendedores, mandou o vendedor catar aquele post e jogar em todas as listas de transmissão que ele tem. Isso não dá, porque não é uma conversa. O que eu sempre falei desde a época de pandemia é... Fica aleatório, né? Total. Fica muito aleatório. Sem valor nenhum. Eu falo assim, você quer mandar mensagem para 1000 ou você quer conversar com 10? Então assim, conversa com 10 clientes por dia e tu vai vender. Manda para 1000 mensagens, você não vai vender mais. Ainda é relacionamento. Total. Varejo é pessoa. A diferença entre uma loja física e um e-commerce são pessoas. É o atendimento. Porque sortimento hoje, o digital tem. Então assim, você não tem um produto na loja, você vai buscar no digital. Então assim, sortimento, curadoria, você consegue. Se você sabe aquilo que você está buscando, você vai achar no campo digital. Claro. Por que na semana você topa pedir uma pizza por aplicativo, por exemplo, para você, certo? E receber na tua casa em meia hora, porque você quer comprar conveniência, mas no final de semana você quer, por exemplo, ir com a sua família naquela pizzaria que você mais gosta. Por conta das pessoas, do atendimento, do ambiente. Então tem coisas que ainda o físico difere muito do digital. E eu acho que é isso que é o valor que cada negócio tem que encontrar hoje no dia de hoje. Eu concordo plenamente. Quando a gente está falando do varejo, qual é o tamanho do mercado hoje no Brasil? Olha, está aí uma informação difícil de ter na língua, na ponta da língua. Mas assim, hoje quando a gente fala de varejo, acho que a principal coisa para se colocar, que é uma coisa que se fala muito, tomar cuidado com isso, quando a gente fala de varejo digital, por exemplo. O varejo digitalizou, tá tudo digital, tem que estar digital. O digital vai representar, talvez até o final do ano, 14%, 15% do varejo total. Se isso é uma verdade, do outro lado a gente tem que lembrar que tem 85% do varejo acontecendo na loja física ainda. A loja física não morreu, as pessoas não morreram, o atendimento não morreu, e a gente não conhece o varejo, ou a realidade do varejo brasileiro. Eu faço palestra para 1000, para 2000 pessoas no chão, e eu falo. Né? Não quando eu estou nessas regiões que não funciona a brincadeira, mas quando a gente está aqui no Sudeste, eu falo assim, olha, eu não conheço o varejo com 25 anos de varejo. Eu falei, como não? Eu falei assim, me dá uma cidade do Amazonas que não seja Manaus.
O pessoal para. Fala uma cidade do Acre que não seja Rio Branco. Então a gente nem conhece o Brasil, como por si todo, Claro. para entender nessas cidades que a gente nem conhece quais são as redes. E cada vez mais que eu vou buscar no Brasil, eu encontro redes de 70, 80 lojas que estão fora do escopo das maiores, fora do radar. Que coisa, né? Um supermercado, por exemplo, se você for para qualquer cidade de médio porte, não precisa ser capital, você vai achar redes de 4, 5 unidades de supermercados vendendo muito bem, obrigado, super que dominam a região, mas estão fora do escopo de Carrefour, Walmart e tal. Hoje a gente tem aqui no interior de São Paulo, por exemplo, uma menina que é um ícone de supermercado, vale a pena chamar ela aqui, inclusive a Fernanda Dalben, não sei se já conversou com ela alguma vez. Ainda não. Ela é fantástica. A Fernanda, ela conseguiu criar um trabalho tão icônico na época de pandemia que quando todo mundo estava desesperado em saber o que fazer, ela foi a primeira a fazer live commerce, drive-thru, e outras questões ali que o pessoal aplicou depois, que hoje é meio lugar comum, mas ela foi pioneira com 3 supermercados na época. Tanto que ela criou uma nova visão para a indústria, que hoje a indústria ela é um tipo de mercado, ela, da Daniela Lacerda, do Corujão, lá de Salvador, a Carol Babadeira, né, que é lá do Rio de Janeiro também, elas eram players pequenos, que a própria indústria não conversava diretamente, usava o distribuidor para chegar nesse cara. E a indústria sacou que estar com essas pessoas hoje é muito mais importante do que estar com o distribuidor. Então hoje, por exemplo, a Fernanda ela é procurada por todas as indústrias que querem ações diretas com ela hoje, porque sabe que ela faz propaganda, sabe que ela tem uma ação interessante e ela mostra para o mercado a melhor prática. Não é o distribuidor catequizando, é a própria indústria direto com aquele lojista que ela não conectava antes. Então a gente está mudando esse mercado, tá? Que foi quase uma sobrevivência aí, né? Para sobreviver Total. em pandemia. A pandemia, ela trouxe mais relevância pro e-commerce, né? Enfim, não tinha como fazer. Então, aquelas empresas que estavam preparadas, estavam prontas, teve uma vantagem, ou senão ela manteve. Mesmo assim, a gente sabe da queda. O e-commerce, ele é importante, a gente sabe disso, mas a gente sabe de outras questões aí, de fraudes. Tem várias pessoas ainda que não assimilam o e-commerce, não tem aquela garantia, enfim, por mais que a gente tenha outros meios. E a gente olhando outros países em relação ao e-commerce, né, que muito maiores que Brasil, a gente pensa 15, o seguinte, 20%. Que eu olho o quanto, quando eu comecei, quando eu tive fui empreendedora e montei um e-commerce, Brasil, naquela época, acho que era 5% em relação aos Estados Unidos. 3 ou 4, então eu olhava, mais, o que era interessante é que eu olhava e falava assim, poxa, quanta oportunidade a gente tem, né? E aí eu ia conversar com algumas pessoas, algumas lojas e alguns produtos que eu queria, e eu tinha tanta resistência deles trazerem isso para o e-commerce. Aí tinha até um específico que era de cosméticos, que ele falava assim, Cláudia, mas se eu liberar para você no e-commerce, eu vou quebrar as minhas franquias, eu vou ter problema com as minhas franquias, né? Não, e hoje é o contrário. Então, assim, foram 7 reuniões, mais ou menos, que eu fui para convencê-lo a vir para o digital. Falei, então você não monta o seu, fica comigo, e aí eu coloco valores maiores, enfim. E aí depois eu vendi muito mais do que as franquias dele, né? Ele teve exatamente o que você falou. Ele começou a ter os produtos dele em algumas regiões do norte e nordeste que ele nem sonhava em ter franquias. E que as pessoas começaram a ligar pedindo franquias lá. Então, assim, eu acho que principalmente quando a gente olha o varejo, a gente olha o e-commerce, e a gente olha a necessidade da gente crescer nesse mercado, e a gente precisa, né? A gente precisa vender, todo mundo, todas as empresas, todos os segmentos precisam vender. Todos os segmentos passam por varejo, né? Passam por varejo. E aí, como que a gente consegue equilibrar tudo isso? Como é que a gente consegue melhorar essa visão e melhorar algumas questões assim? Olha, até pegando o teu histórico, né, nessa história, e é muito bacana toda essa história que você traz, essa trajetória. Digital, para mim, é conveniência. Eu acho que esse é o grande foco do digital, tá? O digital, ele nunca vai ser, talvez, aquela compra da experiência, tá? Eu acho que a loja física, ela precisa ter experiência. A loja física que não oferece uma experiência... Eu costumo falar que um varejo físico hoje só tem 3 características para ter sucesso. Não tem outro driver, tá? Ou ele é o mais perto, tá? Ou ele é o mais rápido, ou ele é o melhor naquele produto, ou pelo menos num produto ou serviço que ele oferece. Então, se você não é nem o melhor, nem o mais rápido, e nem o mais perto, você está vivendo de um fluxo que você não administra.
Você tá lá numa calçada com um monte de gente igual a você, né? Que é o que a gente vê nos grandes centros, nas grandes avenidas comerciais. Exato. Esse é o cara que tá fadado a morrer, que é o cara que tá fadado a ser substituído pelo marketplace, pelo um comércio digital. O digital, pensando como a gente compra e por que a gente compra, na maioria das vezes a gente compra tempo, tá? Ou disponibilidade de produto. Então assim, ó, puxa, eu vou comprar um livro pro meu filho. Puxa, eu não tô afim de ir até o shopping, tomar banho agora, ir até o shopping para ter que pegar estacionamento e fila para ir lá na livraria. Posso esperar ver 2 se dias tem o pro livro escolar do meu filho, que não tem Aham. prazer nenhum em comprar um livro escolar pro meu filho. Tá. Esse eu vou comprar, talvez, o digital. Agora, se eu quero pegar um livro que eu quero ler na minha leitura de lazer, tal, passar. Eu quero ir numa livraria, eu quero folhear livros, eu quero passar 1 hora escolhendo livro. E aí a experiência, da loja física, ela conta muito. Outro exemplo que eu uso muito. Aqui em São Paulo, tem o pessoal do Brasil inteiro, mas aqui em São Paulo vale a pena pesquisar, tem o Jurassic Burger, em Moema. Que é uma hamburgueria feita, inspirada no Jurassic Park, o filme lá, tem autenticado pela Universal Studios, é fantástico. Mas olha o fato, tá? Quando eu explico isso e falo isso pela primeira vez, quem tá escutando a gente escutando pela primeira vez, tá falando, poxa, que legal, uma hamburgueria com os dinossauros em tamanho real, deve ser fantástico de ir. Eu posso estar na porta desse local, na fila, porque sempre faz fila, e pedir um hambúrguer pelo iFood. As pessoas não vão pelo hambúrguer. Elas vão pela experiência de comer hambúrguer num local que tem dinossauro tamanho real. E nada Vivenciar aquilo, né? O e-commerce não experiência. substitui. Então ela fala assim, nem sempre é o SKU. A gente acabou de voltar de Nova York, agora tem a loja do Harry Potter, toda encantadora, tematizada pelo filme, música, o pessoal vestido, é fantástico. Fala assim, se eu pudesse, esquece que é Nova York, obviamente que aí a resposta fica fácil, mas Claro. você prefere ir comigo na loja do Harry Potter ou te dar um e-commerce que em 1 hora entrega o produto na tua casa? Não tem graça receber o produto na minha casa. Eu quero ir na loja do Harry Potter, quero passar a tarde inteira lá, quero brincar. Então, assim, a experiência conta muito. Então, acho que esses são os 2 papéis muito simples. E o digital está tentando, de alguma coisa, incorporar cada vez mais experiência, principalmente que os DNVBs, né, as marcas que nasceram no digital. E o lado físico está tentando trazer essa velocidade do digital de alguma forma, essa conveniência, essa praticidade e tal, porque também a loja física peca pra caramba experiência. Falar que os caras são bons de experiência tá muito enganado. Então, assim, a maioria das lojas que a gente entra, inclusive, são muito ruins, tá? Em atendimento, em atmosfera. O cara pinta a parede de qualquer cor e acha que a loja tá arrumada para receber o cliente. Não é bem assim. Então tem um cenário grande. Agora, em termos disso, eu diria assim, o simples ainda é essencial. Fazer o básico é essencial. Atender bem é essencial. A gente fala muito de varejo 3.0, 4.0, essas nomenclaturas maravilhosas que se usa aí, né, pelo mercado. Fala, gente, na rua não acho 0.5. Né? Então, assim, se alguém chegar no 1.0, entregar... Fazer o que prometeu. Tá Já é um bom. diferencial, parece, né? Tá bom, Você não tá concorda bom, tá comigo? bom. Porque, concordo Se totalmente. você compra um livro, se você compra qualquer produto e tá lá que você vai receber isso em 2 dias, e você recebe em 2 dias, você vai falar assim, nossa, realmente, eu recebi em 2 dias, não é? Eu fui numa livraria, não vou falar livraria para não queimar cartucho dessa história, mas eu fui numa livraria num final de semana com meu filho e a gente compra mangá, né, que é aquele gibi japonês e tal, e tem números, né? 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Falei, cara, não enchi na loja o número 9 e 10, eu queria comprar os 2 próximos aqui e tal. Você tem aqui? Ele falou, não tenho. Falei, eu posso comprar aqui na loja semana e entregar na minha casa? Não, você pode ir lá, ter um guichê ali que o shopping faz com tipo um marketplace, você pode comprar lá. Olha, o cara me expulsou da loja dele pra comprar. Então assim, nós estamos longe de ter boas experiências Não ainda. é? Longe de ter boas experiências. Então assim, são coisas simples. Você fala assim, não acredito que o cara deu uma mancada dessa comigo. Fala, tem certeza, O né? cara falou, não, daqui. E olha que eu já tive outras experiências em outras livrarias do passado, muito antes da gente falar de omnichannel, omnicanalidade e tal, que eu cheguei a passar no caixa com uma folha de papel sulfite para receber o produto em casa. Que assim, eu comprei, o cara tirou lá o extratozinho, o senhor vai no caixa, paga aqui como se fosse o produto com o código de barra, e o senhor vai receber na sua casa. É só isso que eu queria. Porque eu não tinha o produto naquela hora, eu falei, não, amanhã tá na tua casa. Tá bom, eu pago aqui no caixa com o meu cartão, não preciso passar cartão no online. Você falou do online, do receio, né, dos varejistas entrar no online. No começo, as pessoas tinham muito medo do online pela segurança. Nossa, eu vou botar meu cartão aí, mas vão roubar o número do meu cartão. Quem é esse cara aqui? Tá pedindo dado de segurança do meu cartão? Tá pedindo o meu CPF. Hoje, o maior problema nosso não é mais segurança. Né? Até porque os bancos oferecem questões de segurança, seguro sobre isso e tal. O nosso maior medo é se nós vamos receber aquilo da maneira que a gente espera receber. O cara que compra da China vai comprar um vestido lá, a mulher vai comprar um vestido da China. Será que vai vir igual a foto ou vai vir qualquer coisa?
né? Então, assim, a gente está muito mais preocupado com a logística, com a entrega, do que com a segurança. Então, inclusive no próprio digital, muda Que ao bom que longo do melhorou, tempo. né? Melhorou Melhorou. bastante. Porque isso também fazem os números crescerem, né? Sim, Quer total. dizer, ter relevância. Acho que a gente precisa realmente, acho que a gente E merecia ver o isso. tamanho dos marketplaces. Embora tenha aí discussões gigantes, se você quiser entrar na pauta sobre o papel desses marketplaces chineses e tal, mas olha o tamanho. Eram players que há 2, 3 anos a gente não falava no mercado. Claro, claro. E hoje eles são maiores que marcas que estão há décadas operando no país. Então, mas esse é um ponto até interessante para a gente falar, né? Que a gente não precisa citar marcas. Mas é um ponto interessante, porque, quer dizer, uma marca do nada, apareceu, todo mundo comprando, todo mundo consumindo, e aqui as nossas lojas não vendo, não percebendo, né? E daqui a Exato. pouco, quando acordou, já estava praticamente o mercado dominado por muitas coisas, né? E a marca ficou. E quando a branding pega, né? Eu acho que esse que é o principal ponto também. Quando as lojas começaram a perceber dessa outra marca, enfim, o brand já estava com as Não, pessoas. e a entrega funciona, porque a partir do momento que você tem uma vizinha, uma amiga, alguma coisa que Exato. comprou e recebeu, você se Exato. sente seguro para comprar. O boca a boca, o word of mouth foi muito forte dessas marcas pro crescimento dela no país. Não foi tanta propaganda. Mas não, pode comprar, demora 6 meses, mas chega. Mas chega e chegou bem, chegou Isso, agora tá direitinho. diminuindo o tempo, não, mas 6 meses, mas eu tô falando assim, esse papo dos 6 meses a gente tinha uma dúvida. Então eu vou comprar um negocinho de R$10, uma capinha, um cabinho e tal. Hoje as pessoas estão comprando tickets maiores, porque elas já estão confiando mais nos canais. Neste momento, Cláudio, existe uma discussão pesada com o governo, e principalmente o pessoal do IDV, por exemplo, Instituto de Desenvolvimento Varejo, né, tal, e outros players, a ABF, também vem discutindo muito o papel destes marketplaces aqui no Brasil, e existem outros países discutindo o papel deles também, porque, de fato, se você produz tudo legalmente, e você tem lá uma camiseta que, por questões legais, e ninguém está tentando ficar rico com isso, ela custa R$50 para o consumidor final, não é justo você competir eletronicamente com um player que oferece ela R$20, entregando na tua casa sem frete. Então, o que se está se cobrando no mercado nesse momento, porque o pessoal fala, não, até tanto a gente não cobra imposto, até tanto a gente não cobra, eu divido isso em 3 mercadorias, ao invés de ser uma só pro cupom ser menor. Tem um monte de questões que esses sites acabam trabalhando. E eu acho que para o consumidor ele vê vantagem num primeiro momento, mas ele tem que pensar que no médio prazo ele pode quebrar a indústria brasileira. Claro. Tá? Então, assim, a gente tem que pensar que tem muita gente boa sendo empregada trabalhando nessa história. E o que o mercado vem brigando muito é assim, que se joguem o mesmo jogo. Então, assim, se nós somos taxados, que eles sejam taxados. Se eles não têm, se eles têm isenção, que a gente tem isenção. Exato. Então, porque com o mesmo jogo todo mundo é competitivo. Quando você tem uma vantagem para um ou para um lado, não é mais competitivo. Nem para quem é de fora, se tiver essa vantagem aqui dentro, e nem para quem tem essa vantagem lá de fora. Mas assim, a gente vê repetições, né? Sim. Isso aconteceu em outros segmentos. Por Total. exemplo, brinquedos, alguns anos atrás. Exato. Não é isso? Isso Exato. também. Então, assim, é uma repetição do mesmo modelo. Então, eu acho que o que tem que acontecer também são essas indústrias, né, esses segmentos, eles olharem a história. Mas Porque, assim, imaginou se- que ruim seria se esses players que estão Exato. brigando para Aham. ganhar consistência e relevância nesse mercado desistissem. É, Entendeu? Se uma Joelma, uma C&A, uma Renner, eu vou citar os players que estão tentando essa briga boa, e falar assim, não, tem razão. Realmente não dá para competir com esses caras, vamos ficar só uma loja física e vamos fechar o e-commerce. A gente estaria mais na mão ainda desses marketplaces. Exato, E o papo exato. de ser barato, uma hora eles não iam precisar mais ser barato. E não seria vantajoso mais para ninguém no médio prazo. Então, existe um jogo que precisa ser adequado ou readequado de qualquer forma. É o que você falou, talvez a moda não tenha se tocado isso num primeiro momento, até porque ela não via tanta relevância no canal digital. Exato. Comprar moda no Brasil demorou para engrenar. As pessoas tinham medo de comprar roupa errada, caimento. Exato. Você vai numa NRF, por exemplo, em Nova York, que é o principal evento de varejo do mundo, para quem não conhece, acontece há 113 anos, né, Teve ininterruptos. recente, você estava Em janeiro. lá, até conta pra gente Faz daqui a 10 pouco as novidades aí. Faz 10 anos, né, que eu vou todos os anos para entender principalmente o filme, não a foto. Sim. Né? E aí, o que foi dito em relação a Claro, isso a no gente mundo, tá, né? talvez até porque acho que o mundo teve um reboot com a pandemia, né? É engraçado que parece que tá todo mundo vivendo no mundo o mesmo momento. Tá. Então a gente sempre teve uma coisa que, o que acontece lá fora acontece primeiro, demora 2, 3 anos para chegar no Brasil. Parece que a pandemia deu um reboot no mundo, deixou todo mundo no mesmo estágio. Então a gente tem um cenário muito parecido em algumas questões, né? Sim. O varejo americano, por questões ali, e eles usam até um termo que é os 3 Cs, né? Clima, conflito e Covid, né? Então essas 3 questões hoje levaram a algumas situações, né, de policrise. Hoje a gente tem uma crise
que não é mais só política, não é mais só econômica. Então, alguma coisa que acontece no Silicon Valley Bank ou no Credit Suisse vira um efeito dominó em tudo, né? A energia aqui na Europa está ficando cara e o varejo europeu está tendo problemas é por conta do conflito da Rússia com a Ucrânia. Que deixa, então, assim, é o que a gente chama de uma crise generalizada e que é cada vez mais difícil para o cara pequeno administrar isso. Claro. Lá nos Estados Unidos não é diferente. Eles estão passando por uma questão de 6% de taxa de inflação ano irreal para eles. Né? Para a gente tira de letra, mas é irreal para eles. Eles estão passando uma transformação, então eles deixaram esse ano menos a invenção, tá, ou a inovação e muito mais o fazer o básico novamente, porque a loja está passando por um problema de pessoas. Eu não tenho clientes para comprar, porque os clientes estão achando caro. Inclusive, mas quando a gente vai para o Brasil, vai para os Estados Unidos, o câmbio é muito caro. Tal. Não, mas para o americano está muito caro tudo. Para o próprio americano tá caro, o hambúrguer tá caro, a roupa, né? E isso é um ponto interessante pra gente trazer aqui depois, num outro tema que se fala lá muito. Mas assim, tá muito caro. Então, existe essa questão. O segundo problema que o americano tá tendo é mão de obra. Não existe mais mão de obra disponível para o varejo. As pessoas não querem uma jornada de 6x1. As pessoas, a gente trouxe uma coleção de fotos do meu sócio, de vitrines de lojas americanas, contratando desesperadamente pessoas para a equipe. O salário norte-americano é em torno de 5, 6 dólares hora. Nova York chega a pagar bem mais do que isso, 11, 12. Nós achamos redes de fast food ofertando a partir de 17 dólares por hora sem conseguir preencher o quadro. Assim, porque as pessoas querem um trabalho híbrido, querem um home office, querem um outro tipo, principalmente o cara que vem imigrante, o cara que é novo, que é o primeiro emprego dele, que o varejo sempre foi visto como a porta de entrada para a carreira, né? Para muita gente. E aqui no Brasil não é muito diferente. A gente tem uma questão. Em dezembro a gente falava, vai ter um governo novo, precisamos ver como é que vai sentar, os primeiros rumos da economia, mas pode ser, então não é hora de muita invenção, de segurar o tranco, para a gente ver que cenário, que terreno que nós vamos pisar. Cautela, o que aconteceu na sequência com a Americana, Marisa, Cultura, Silicon Valley, Credit Suisse, agora a gente falando e tudo mais. Então a gente está num momento... A gente não consegue começar o ano, né? Não. A gente não consegue ter paz. Tem 3 grandes desafios para o varejo que é até o da tempestade perfeita. O primeiro desafio que eles têm, que de fato, até num cenário pós-pandemia, a gente tem muito varejo de médio porte alavancado. Então este cara operava lá com crédito e estava bem, só que a partir do momento do crédito ficou muito caro, esse cara tá enforcado. E pior, esse crédito ficou caro e tá mais restrito porque o banco tá meio receoso de ofertar pro varejo, vendo que muita gente no varejo vai quebrar. Então assim, a gente já tem um problema que é lá. Se esse cara conseguir se safar dessa situação, ele tem uma segunda situação. Ele não consegue expandir hoje porque também tá faltando gente para ele. Eu devo ter feito desde o começo do ano para varejista umas 10 palestras em convenções aí de começo do ano, pós-NRF e tudo mais. A grande maioria deles, sem exceção, não conseguiu preencher o quadro sazonal de final de ano, de Natal, que sempre tem mais gente contratada, porque as pessoas não querem mais trabalhar, mesmo no mercado que a gente ainda tem um alto índice de desemprego, porque as pessoas querem um trabalho mais leve do que a carga pesada do varejo. Então isso vai gerar uma ressignificação do que é trabalhar no varejo, os horários, até o shopping. Como é que o shopping vai operar das 10 às 10? A loja não aguenta, o cara não consegue segurar tanta gente assim para trabalhar numa operação de 12 horas. Né? E se o cara ainda se livrar desses 2 cenários, ele não está tendo tráfego, ele não está tendo consumo, porque o brasileiro está endividado, está apertado e tal. Então, é um momento complexo para o varejo. Sim. Eu acho que, jogando a real, a gente vai ver muito varejista passando dificuldade, a gente vai ver RJs, a gente vai ver gente quebrando, a gente vai ter muita notícia ruim, mas para todo cenário ruim, tem sempre oportunidade. Sim. Eu acho que tem muito negócio que pode prosperar, pode crescer, aproveitando esses momentos do mercado. Eu acho que assim, o cliente, ele está buscando prioritariamente nesse momento preço, mas ele não abdica de boa experiência. Claro. Se o cara ficou, trabalha... né? A boa experiência, ela ficou e ela vai permanecer, né? Falo 1000 vezes uma loja que tem uma boa experiência. Pode ser feia a loja, mas uma baita experiência do que uma loja maravilhosa sem experiência nenhuma. Exato. Não adianta. Não adianta. O cara não se estimula aqui. Eu posso contar ali uma série de casos que trouxeram de fora a rede, chegou no Brasil, ela não funcionou porque não tinha o mesmo driver, não tinha experiência, não tinha a mesma pegada, ou história diferente, não colou no Brasil. Tem uma série de casos nessa história. Então,
Então, assim, existe espaço. E depende do público que se trabalha. Se você trabalha, por exemplo, um público mais de luxo, não tá faltando grana para esse cara ainda. Tá? Então, o mercado de viagem tá super aquecido. O turismo voltou com tudo, bombando. Tá? Então, assim, alguns mercados, então, assim, funcionam. Mercado popular, pode ser que com Bolsa Família, um governo um pouco mais populista e tal, talvez a gente consiga segurar esse mercado. Existe uma dúvida de quanto esse cara está endividado. Então, assim, existem cenários de oportunidades. Para a gente, no geral, e jogando super tranquilo, né, sobre isso, ainda está tudo meio assim numa névoa. Né? Como está vindo muita notícia. Porque uma questão é o brasileiro ser resiliente. Sim. Uma questão é a gente pegar um problema, trabalhar em cima dele, respirar e seguir a vida. E se adaptar. O problema é que tá vindo notícia Exato. em cima de notícia. São então, ondas, né? Você São levanta ondas. a cabeça de uma onda, tá vindo uma outra Exato, onda. Entendeu? tá Então, difícil. assim, então tá difícil pro cara entender qual que é o cenário que ele vai ter daqui 3 meses. Claro. Entendeu? Porque pode acontecer que a gente esteja num cenário muito melhor, pode ser que a gente esteja num cenário muito pior. E olha só, a gente tá falando de 3 meses, que é um tempo mínimo. É um sopro pro varejo, 3 meses. Porque o cara precisa projetar uma coleção, por exemplo, 1 ano antes. Claro, ele já tá pensando aqui. Porque já tá no verão do ano que vem. O varejo já trabalhou com o Dia das Mães, já tá pensando ali de junho Já. para lá, já tá com coleções, E né? olha o desafio, Então, a isso gente, é a gente desafio. brincava, 5 years plan. Uhum. Quem é que monta um plano de 5 anos de negócio hoje, gente? Não tem como você pode até criar. É uma frase do Paulo, da CIA, né, CEO da CIA, Sim. lá de Nova York, ele falou assim, ó, a única coisa que eu tenho certeza, quando eu crio um plano de 5 anos, é que vai dar errado. É que alguma coisa ali não vai bater. Porque não dá pra você ter uma bola de cristal e você ser tão redondinho, olha, se eu fizer toda a lição de casa, vai dar tudo certo. A gente trouxe de Nova York, por exemplo, um exemplo maravilhoso de gestão, que é a Camp, que é uma loja de brinquedos, tá com uma pegada super bacana. O Silicon Valley vai quebrar a Camp, talvez. O cara tinha um bom negócio, estruturado, crescendo organicamente. Tem poucas lojas, mas estava crescendo de maneira orgânica. Mas o cara estava amarrado num banco, No banco. que deu um problema. Uhum. Então, assim, às vezes os problemas não estão naquela Exato. gestão como sempre se pensa, sabe? Então a gente tem questões no varejo que estão bem complexas hoje pro varejista, é fato. Quer dizer, além de todas essas ondas, vem aquelas que, assim, não foram mapeadas, Não, né? Tão ninguém vindo. esperava uma guerra. Não, imagina, e a gente ainda continua, a guerra tá aí, né? Tá aí. Tem várias ondas, O então mercado quer de dizer, uma cripto, atrás por da outra. exemplo, né? A guerra acabou com o mercado de cripto. Também foi um dos fatores que acabou com a guerra. Eu acho que além de ser muito resiliente, tem uma outra questão também, tem que ser muito criativo, né? Total. Para sobreviver. Acho que agora eu tenho uma consultoria grande que esses dias estavam conversando comigo e falou, Cláudia, a palavra é sobrevivência. Ligamos o botão da sobrevivência. Exato. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar várias questões aí. Não adianta sair falando que o mercado tá tudo bem, e ótimo que você colocou a real aqui. E não pode ser Porque- também tudo ruim. E também não é tudo ruim. E Gente, outra se coisa. desespera, sai correndo, chora no canto. Não, calma. Não. Levanta, vambora. Exato, e é criatividade pra gente atender de outra forma. Quando a pandemia, né? E o simples, e tá, aí? Cláudia? E o simples. O criatividade, quando a gente fala de criatividade, é um termo, assim, complexo. Porque as pessoas pensam que, não, eu tenho que ser Falei, um agora gênio vou ter criativo. que, nossa. Eu, por exemplo, sou o cara que odeia a palavra disruptivo. Aham. Eu odeio esse termo do disruptivo, porque ele traz um monte de coisa que eu preciso ser extremamente criativo para ser disruptivo e tal. Eu falo, ó, calma. Arame bem torcido vira clipe. Uhum. Entendeu? Assim, um arame bem torcido vira um clipe, serve para um monte de coisa clipe. Pra prender cabelo, prender papel, fazer um monte de coisa. Calma. Então, assim, esses dias, por exemplo, a gente viu um case, ficou até viralizado no mundo do marketing, o pessoal sim. tal, numa pizzaria aqui em São Paulo. O que o cara fez? O cara entrou no bairro dele. No bairro. É o que ele fez? Ele viu um condomínio na frente. Sabe o que esse cara fez como tática? Quanto custa um CAC de um cliente? Quanto custa ter um cliente novo no Google? Ah, 2, 3, 4, 5 reais para ter na mídia social e tal. Vou fazer diferente. Ele catou, ele fez uma mini brotinho e distribuiu para todos os apartamentos. Tática do cara. Ó, estamos chegando no bairro, inaugurando essa semana a pizzaria. Eu queria que você recebesse uma amostra do nosso produto e vocês comprar com a gente a partir de hoje. Só fez isso. Olha a sacada que aconteceu. A pessoa recebeu aquilo na casa dela, acho que não queria pizza, alguma coisa, foi dar pro porteiro. Como um gesto de simpatia, né? Claro. Aí o porteiro falou assim, não, a gente recebeu 3 caixas de pizza do cara, olha que legal. Mas o que esse cara fez de inovador? Aham. Ele ganhou o bairro dele, ele entendeu o consumidor do local dele. Quando a gente entende o cara que tá na nossa volta, a gente sabe atender esse cara, Claro. reconhece pelo nome, a gente vai bem. Aí o Exato. nosso negócio vai bem. Uhum. Só pra fechar, esses dias eu tava numa empresa de viagens, de bolsas. Uhum. E os caras falaram, nossa, o negócio é vender mala. Mala. Tem a bolsa também, mas mala. Eu virei pra eles e falei assim, ó, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês.
Tô com todos os lojistas de vocês aqui, tô. Vocês conseguem, cada um de vocês, me falar quem são os 10 clientes de vocês que mais viajam? Ninguém sabia. Eu falei, vocês querem vender mala, mas você não sabe quem é o cliente de vocês que já compra com vocês, que é o que mais viaja. Aquele cara que faz 2 viagens internacional por ano, ou sempre, todo final de ano, vai para uma viagem nacional e tal. Você não sabe quem é esse cara hoje? Não. Tá o dado. Então, assim, quando a gente fala de dado no mercado, é isso. Conhecer o cliente, cara, saber a profundidade dele. E não precisa jogar para o mundo inteiro o teu negócio. Começa no bairro. Não adianta querer salvar a floresta amazônica se você não rega a tua samambaia. Boa, achei ótimo isso. Você estava falando assim, a gente está falando de ondas e algumas questões aí do varejo, e eu acho que você colocou várias dicas e informações aí que são ricas e são super importantes. Mas a gente teve o episódio logo no começo do ano, né? Vai começar o ano, teve Americanas, né? Exato. E Americanas, ela é um símbolo pra gente. Quando a gente fala de e-commerce, quando a gente fala de varejo, quando a gente, né? A gente tem a Americanas aí como não só a importância, mas um símbolo para, né? Que era e-commerce, marketplace, e quem tá por trás também é um símbolo de empreendedorismo, de negócio, de investimento. Todos, São monstros. exato. Então, quer dizer, tem toda uma história aí, uma gigantesca. Como que hoje a gente consegue avaliar? Não vamos entrar no ponto, mas como que você consegue falar para a gente um pouco do impacto dessa questão da Americanas no varejo e como esse pequeno tem que reagir? O caso da Americanas, eu acho que diferente de outras nuances, como uma Marisa, uma Tok Stock, uma Amaro, que estão com problemas muito mais dentro do modelo de negócio deles, talvez. O caso da Americanas, que era um modelo de negócio que funcionava, já tinha críticas ao longo do tempo sobre, será que esse modelo se sustenta, vender tão pulverizado, com ticket pequeno e tal. Mas o caso da Americanas, eu acho que ele tem uma questão que está sendo avaliada, né? A suspeita de fraude na conversa, e a fraude ela é uma nuance que ainda é uma questão de índole ou de gestão, tal, que ela foge um pouco do conceito de sucesso do modelo de negócio, não, tá? Quando eu olho Americanas, Marisa, Cultura e algumas outras, hipermercado, por exemplo, como essa, tal, eu tenho uma tese, e ainda uma tese que eu estou tentando comprovar ela, que eu acho que a gente vai ver cada vez menos lojas com grandes áreas. Porque qual é o conceito de uma loja de grande área hoje? Sortimento. A partir do momento que eu tenho canais digitais para me ofertar isso de uma maneira mais prática e conveniente, talvez eu não precise de lojas maiores. Hoje você vê uma Cultura que está saindo do RJ, mas está apertada nessa história toda, com um monstro, que é um conjunto nacional, por exemplo, lá para eles. Pois é. E você vê uma livraria da Vila, que soube se reposicionar para lojas menores muito rápido e está escalando o negócio. A Leitura, no mesmo modelo, escalando rápido. Então, são modelos de negócio que parece que elas tendem a ser lojas menores cada vez mais. Porque, de fato, hoje eu posso usar uma prateleira infinita, eu posso usar uma entrega na casa do cliente, que são questões que eu não tinha como ação para atender aquele cara. Como eu falei, o cara, quando comprou na livraria, o cara não tinha o livro e não me ofereceu nada. Exato. Né? Então, assim, são modelos de negócio. Então, acho que vai ter. Então, Americanas, especificamente, tem esse problema. O grande problema para o cara pequenininho hoje é que esse cara, quando vai pro mercado hoje e fala, se o varejo estivesse vendendo bem pra caramba, tava todo mundo feliz, ele vai na hora. O cara no banco ia sobrar dinheiro pra ele. Né? Hoje ele vai lá e fala assim, não, você é um cara pequeno, e o varejo tá quebrando, o se consumidor aconteceu tá sem com grana. aquele, imagina, Não, eu não vou dar dinheiro pra você. Ou se eu vou dar, eu vou vender muito Os impactos caro. são enormes. Então. São enormes. O cara, infelizmente, quanto menor, pior. Tá? Esse cara tá com muita dificuldade de tracionar o negócio dele, principalmente que esse cara vem no cenário que ele queimou a gordura. Porque a gente tá falando assim, embora a gente já passou da pandemia há um bom tempo, esse cara pode ter tido 10 anos de gordura de reserva, que a pandemia matou aquela gordura daquele cara. Então ele chegou no pós-pandemia seco. Ele não tinha grana para fazer nada mais, porque ele gastou toda a reserva para alimentar a família dele e os colaboradores que ele conseguiu manter. Né, com aquele negócio que começou a vender 10, 15% do que vendia antes. Então, agora, na pandemia que ele tá respirando, ele precisa de dinheiro para botar o caixa em dia, botar o break-even na conversa, botar o negócio na esteira. Ele não consegue, e o dinheiro tá caro. E aí ela fala, tá tudo bem, consegui o dinheiro caro. Vou aumentar meu fluxo de pessoas, a maneira como elas compram? Não, porque as pessoas não estão comprando tanto neste momento. Então ele tá tendo problemas sequenciados de uma forma que é a tal da tempestade perfeita, infelizmente. Que interessante tudo isso, né? É um então, dominó. quer dizer, não é só a criatividade. É uma questão de reposicionamento, de reavaliar o modelo, reavaliar o seu modelo, seus clientes e a experiência também, Exato. né, Caio? Mas o consumidor, assim, estamos falando, parece que é desesperador para o varejo. Para alguns, de fato, pode ser.
Mas a gente tem que pensar que o consumidor, ele acaba comprando uma hora ou outra. Ele vai fazer escolhas. E o varejista tem que entender o que está na mente daquele cara. Talvez não esteja no momento de comprar roupa a todo momento, mas é comprar uma peça mais duradoura. Sim. Então, se eu vender para esse cara, que é um item que vai ficar com ele mais tempo, talvez o cara prefira comprar um calçado mais resistente do que um calçado de moda para usar e, puta, arrebentar em 2 tempos, né? Então, assim, ele tá escolhendo coisa. Talvez ele tope até pagar um pouco mais caro para ter um produto de mais qualidade, com mais durabilidade nesse momento, do que ter um produto mais barato só pelo preço. Pelo preço, a gente compra um monte de coisa barata que se arrepende porque não presta, não funciona. Então, assim, as pessoas estão tomando cuidado. Elas não, lá atrás, a gente falava muito de marca própria e tal, e a gente falava que as classes mais populares são as que menos abdicam de ter as grandes marcas com elas. Você sabia disso? Porque a gente fala de marca própria, o Carrefour e tal, quem compra é a classe popular. Não, ao contrário, quem compra é a classe média, que compra esse tipo de produto, muito mais do que a classe popular, porque se eu comprar um produto, Omo, vai, a Omo chegou a ter lavanderia no Heliópolis. Por que as pessoas faziam questão de ter aquele produto? Porque se ela errar no sabão, ela perde o sabão e a roupa. Então ela não tem como perder as duas coisas, né? Quando a criança fala, eu quero Coca-Cola, pai, o cara não toma Coca-Cola todo dia. Toma no final de semana. Então o pai vai falar, foi esforço para comprar Coca-Cola, não qualquer tubaína. Então assim, tem esse relacionamento, esse vínculo com marca muito forte. Então as marcas que souberem se adequar, entrar nos consumidores, entender o momento de cada consumidor e adequar o seu produto, o serviço para ele, vai conseguir entrar na esteira aí de sucesso, com certeza. Que bacana. E aí, pra gente encerrar, eu queria 2 coisas. A primeira é que você colocasse em coisas positivas que você viu em Nova York, as tendências ou algumas informações aí pro nosso público de varejo. E também você falar onde que as pessoas te localizam, como que a pessoa faz para seguir lá o VarejoCast. Não, eu acho que tem muita coisa positiva. Eu acho que o mais positivo é que a gente está falando no momento do varejo, que o varejo só tem que ser varejo. O varejo já teve que ter que ser empresa de tecnologia, o varejo já teve que ter que ser startup, ele já teve que se reinventar logística e tal. Hoje a gente fala que o varejo tem que ser varejo. O varejo ele tem que vender bem, ele tem que atender bem, ele tem que fazer a lição de casa, ele tem que fazer o arroz com feijão bem feito. Né? Se o cara faz isso, ele vai ter sucesso, Cláudio. Então a gente fala assim, qual é o momento do mercado nesse momento? Testa tudo sempre. A gente tem que ter inovação todo momento, que a gente nunca sabe qual que vai ser o momento certo da inovação. Mas erra rápido. Isso é uma mensagem antiga que a gente fala. Erra mas rápido. Serve sempre. Fail fast. Então podemos usar um monte de termo bonito, mas eu falo assim, testa. Olha, eu acho que se amanhã o pessoal atender vestido de fantasia, nós vamos vender mais. Bota todo mundo fantasiado. Não vendeu? Volta. Amanhã volta todo mundo para a roupa normal. Mas testa as coisas. Eu tenho uma frase de cabeceira que eu uso que eu gostaria de passar para o varejista. Eu falo, eu troco todos os eu achos por um único eu sei. Então eu não gosto de achar nada. Achismo, né? Eu tenho que saber. Vamos então, parar assim, eu só vou achismo. saber testando. Mas eu acho que isso daí meu consumidor não vai querer. Testa. Quem sabe você tá errado. Mas se você tá certo, tá ótimo. Perfeito. Você tem certeza que você estava certo. Mas não acha que você tá certo ou acha que você tá errado. Testa. E aí o papo de ou ele me acha... é o jeito mais fácil do mundo. Qualquer Caio CMGO de Camargo, CMGO, todas as redes sociais. E VarejoCast. Vai lá no Spotify, no Apple, na tua plataforma favorita, digita Varejo, você vai achar o VarejoCast na cabeça dessa história. E toda terça-feira e quinta-feira a gente tá colocando episódio novo. Terça-feira a gente tem um assunto mais longo, entrevista e tal. Quinta-feira a gente faz um spot de 5 minutinhos sobre a notícia da semana para colocar o mercado na mesma pauta nessa história. Acho ótimo. Parabéns. Eu acho que cada vez mais a gente consegue juntar aí todo o nosso ecossistema, né? A gente estava falando um pouquinho de quando a gente começou lá atrás, esse ecossistema de startup, e qual a importância do varejo, ver o varejo crescendo e ver o varejo com esses desafios também, mas a gente sabe que outros segmentos também. E que bom que tem você passando essas informações, que bom que tem você à tua disposição, Cláudio. Estudioso e eu tenho que deixar compartilhando. Eu tenho que usar um minutinho para deixar isso daqui, que se eu sair daqui e não falar isso, eu vou sair com o coração apertado. Eu queria que você falasse aí das suas inspirações. Exatamente, eu tenho que falar isso, né? Assim, eu tô muito orgulhoso de estar num canal que chama Ela Invest, que empodera a mulher nessa história, que cria o papel dela, porque eu venho de uma família que tem o papel da minha mãe muito forte. Né? Então, assim, qual a minha maior inspiração? Eu tô há 25 anos no varejo. Qual a minha maior inspiração? É minha mãe. Minha mãe chegou a fazer 50 anos de carreira, até o ano passado ela era gerente de loja
trabalhando Olha. domingo, feriado e tudo mais. Agora tá mais curtindo a vida, aposentou. Uhum, Mas o fato, assim, ela foi minha grande inspiração. E eu vou falar, tá no uhum, meu livro, Arroz, Feijão e Varejo. Eu falo, no começo eu odiava varejo, porque eu via minha mãe, né, no final de semana, não tava com os filhos, eu via a mãe dos amiguinhos com as mães passeando e minha mãe trabalhando. Então eu não gostava de varejo, até entender. Varejo, depois que entra no sangue, não sai mais. Né? Então, assim, mas a minha grande inspiração é minha mãe nessa história toda. Então, que pra mim, tá no legal. Ela Invest hoje é maravilhoso. Uau, então você manda meu beijo para ela, um abraço, e que ela acompanhe a gente também. E que prazer, que bom. Obrigado. Certeza que ela inspirou muitas Até pessoas também, embargou a além de voz. você. Certeza que além de você, um filho tão dedicado ao varejo também, aprendeu muito com ela, tem toda ali a vivência, né? Eu acho que a gente aprende algumas coisas dos nossos pais, mas que ela também inspirou muitas outras pessoas. Então, Com mande certeza. um beijo. É isso, muito obrigada, um prazer imenso, Caio. Obrigado.